Olá pessoal, nesse vídeo eu vou dar uma resposta a um vídeo do professor Leonardo Andrade sobre a estela de Merneptah, que seria uma prova do Êxodo, né? Ele vai nessa linha aí, que seria a prova do Êxodo, que teria ocorrido lá por volta de 1440 a.C., né? Aí a minha argumentação vai se basear no Israel Finkelstein, né? Ele analisa essa estela de Merneptah, é o primeiro achado arqueológico em que aparece o nome de Israel. Ele data realmente de 1200, por volta de 1200 a.C., e constata a presença daí de Israel, povo de Israel, ali na região de Canaã, por essa época. Mas a questão é, isso é prova do Êxodo? Bom, o Finkelstein deixa claro que, ele escreve assim, a estela de Merneptah se refere a Israel como um grupo de pessoas que já viviam em Canaã, porém não temos alusão a nenhuma palavra sobre antigos israelitas no Egito, nem inscrições monumentais em paredes de templos, em inscrições funerárias, em papiros. Israel está ausente como um possível inimigo do Egito, como nação amiga ou como nação escravizada. Tá? Então, a questão é, Israel é citado na estela de Merneptah, mas quem disse que esses judeus estão vindo do Egito? Quem disse que estão vindo exilados do Egito? Ela prova que tinha judeus lá, mas não que vieram do Egito. Finkelstein, ele se refere também às cartas de Amarna, né? Que o vídeo aqui, é, ele se refere como também prova de que os judeus são citados nessas cartas, né? O Finkelstein diz o seguinte: não foi encontrada nenhuma menção do nome Israel em quaisquer inscrições associadas ou documentos associados aos períodos dos Ixos. Ele tampouco é mencionado em inscrições egípcias posteriores, nem em um arquivo cuneiforme extenso do século XIV, antes da Era Comum, encontrado em Tel El Amarna, no Egito, cujas aproximadamente 400 cartas descrevem detalhadamente as condições sociais, políticas e demográficas em Canaã naquele tempo. Tá? O que as cartas de Amarna revelam é uma referência a um termo que ele usa, que são os apirus. Né? E aí, por algum tempo, se fez uma associação com os hebreus. Mas depois isso foi afastado. Os arqueólogos, historiadores, descartam essa possibilidade. Tá? Por quê? Porque Finkelstein deixa claro que o termo Abiru ele não significa hebreus. Ele é uma espécie de bandoleiro. Bandoleiro é arruaceiro. Esse é o significado da palavra Abiru lá. E é possível que alguns israelenses lá daquela região de Canaã fossem identificados como arruaceiros, mas não é essa identificação direta. Diz o Finkelstein, o primeiro grupo identificado é dos Apiru, um grupo descrito nas cartas de Tel El-Amarna do século XIV antes da Era Comum, bem como em outros textos da Idade do Bronze, em uma variedade de maneiras pouco lisonjeiras. Quer dizer, isso aqui o pastor não falou, né? Vivendo fora do circuito principal da sociedade cananeia, desarraigados de sua terra natal por guerra, fome ou pesados impostos. Eles são às vezes descritos como fora da lei ou salteadores, às vezes como mercenários. Num dos casos, até se relata estavam presentes no próprio Egito como trabalhadores contratados, atuando em projetos de construção do governo. Em suma, eles são refugiados ou fugitivos rebeldes do sistema, vivendo às margens da sociedade urbana. Parece que ninguém no poder gostou deles. A pior coisa que um pequeno monarca local podia dizer do príncipe vizinho era que ele se juntou aos Apiru. No passado, especialistas deram a entender que a palavra Abiru e suas formas alternativas, Zapiru com H ou Abiru, tem uma ligação linguística com a palavra hebreu, e que, em consequência, os Abirus que aparecem nas fontes egípcias teriam sido os israelitas mais antigos. Hoje sabemos que não é tão simples fazer essa associação. O uso disseminado do termo por muitos séculos e por todo o Oriente Próximo implica que ele possui um significado socioeconômico, mais do que representar um grupo étnico.
é um termo usado largamente ali na época e na região. Não significa um grupo étnico, não significa o grupo dos hebreus, tá? Então, essas duas considerações aí que eu gostaria de colocar, com relação à carta, às cartas da Tela El Amarna e com relação à Estela de Merneptah, nenhum dos dois fala de êxodo do Egito, tá? Então, era isso que eu queria colocar. Lembrando que o Israel Finkelstein, ele é um arqueólogo consagrado, né? Não Agora, faça exame de voltando, Sou o Dr. Carlos Chiliska, voltando médico aqui com mais de 35 anos de experiência e um dos... para essa questão aqui, eu trago esse livro aqui, ó, Uma História Bíblica de Israel, do Ian Provan, tá? Esse é um livro evangélico, tá? De um pastor evangélico. Olha o que ele fala sobre a data do Êxodo. Contudo, mesmo entre os que sustentam a ideia de que o livro do Êxodo tem valor histórico, essa data é questionada. Aliás, Kitchen chama o argumento do parágrafo anterior de solução do preguiçoso. O parágrafo anterior está falando identificar o Êxodo como 1440, que foi essa conta que o pastor fez. Ele pegou o templo de Salomão, 986, diminuiu 480 e chegou lá no 1440 a.C. Seria a data do Êxodo. Essa é a conta de preguiçoso. Isso dito por um historiador bíblico, tá? Que defende a Bíblia, insistindo que não se deve interpretar o número 480 ao pé da letra, uma vez que, na verdade, é uma espécie de número simbólico. Segundo ele, esse número representa 12 gerações, sendo que cada uma é simbolicamente representada pelo número 40 anos. Por isso é preciso ter cuidado na transposição do texto para a cronologia histórica, já que 40 anos não representam, do ponto de vista histórico, a duração de uma geração. Podemos estar falando de um ciclo com algo em torno de 25 anos. Do ponto de vista histórico, 12 gerações cobririam 300 anos, em vez de 480, o que colocaria o Êxodo no século 13 a.C. e não no 15. Tá? Então, mesmo os que admitem Êxodo, que são os bíblicos, que são minoria, mesmo entre eles, essa data do 480 ela não é assumida. Então, aqui o pastor está assumindo uma interpretação literal que os próprios arqueólogos bíblicos, que são minoria, já descartaram. Então, assim, está colocando uma versão que já está superada tanto pelos arqueólogos, a maioria que está alinhada aí com Finkelstein, quanto com os próprios arqueólogos bíblicos, que eles contestam essa data. Então é isso. Muito obrigado, então.